cego, um emaranhado de linhas, uma confusão. E alguns se perguntavam, meu Deus, o que é isso? E no encerramento da palavra, ela, com muita sabedoria, ela disse à vontade, ela havia abordado uma paisagem linda, maravilhosa. E ela nos ensinou isso. Ela disse, aguardem a virada do bastidor. Amém. Há momentos que a nossa vida parece que escapa ao controle de Deus, mas não escapa. Não há o menor perigo. Nenhum de nós tem mais interesse em nós mesmos do que Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas realmente é verdade, não é fantasia, não é exagero. O que gostamos, o que não gostamos, o que entendemos, o que não entendemos, o que a igreja aceita, o que a igreja não aceita. Quando nós somos recebidos como filhos, tenho certeza que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu quero agradecer a bênção de estar com todos vocês, encontrar velhos amigos como o pastor Marcelo Roberto. Aliás, eu estava preparando a roupa para vir e eu disse à minha esposa Carmen, bota meu terno, camisa, colarinho. E aí vi uma foto de Marcelo. E eu digo, Nina, será que eu podia falar pelo menos à tarde, assim, de roupa esporte? E ela me respondeu com uma gargalhada e disse, até a noite, olha o pastor Marcelo. Eu disse, graças a Deus, né? Foi a libertação do cativeiro que veio na minha vida e eu posso falar à vontade, sem essa ditadura. Eu não tenho nada contra, até porque a denominação que eu pertenço ela é muito formal nesse aspecto, né? Mas que eu gosto de estar assim à vontade, eu gosto. Graças a Deus por isso. É bom. Eu quero falar de forma espontânea, como eu gosto de dizer, ex abundância cors, isso é da abundância do meu coração. Não tenho pretensões de trazer nada novo para vocês, nem de provocar reflexões mais profundas, mas eu quero deixar que flua do coração algumas coisas para que vocês possam pensar e avaliar na caminhada de vocês. A palavra mais ouvida no Brasil hoje, talvez no mundo, é a palavra crise. Eu nunca ouvi tanto falar em crise como nos dias atuais. Os meus filhos mais novos estão crescendo, convivendo com a palavra crise. Crise hídrica. Dizem os especialistas que logo, logo a água será motivo de guerras, muito mais do que o petróleo tem sido. Crise econômica. Hoje vivemos no país essa realidade. Crise social, crise política, crise espiritual, crise na própria igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja, tenho em mente que eu não me refiro à denominação, me refiro àqueles que, tendo qualquer CNPJ, pouco importa a placa, são igreja porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas a maior crise, talvez, pelo menos do meu ponto de vista, e a mais perigosa, a mais ameaçadora em toda a história é a crise. E quando eu falo crise familiar, eu não falo em rupturas ocasionais, porque sempre houve. Eu falo na demolição, na destruição, na implosão de um conceito de família que atravessou culturas, que atravessou expressões de fé diversas, que atravessou ideologias, que atravessou milênios e que hoje, mais do que nunca, está ameaçado. Há uns 2 anos, um jovem participou de um encontro de jovens com Cristo da igreja. Com 17 anos, procurou-me depois no gabinete e me fez a seguinte pergunta. Ele me perguntou assim: eu tenho que gostar do meu irmão só porque é meu irmão?
Eu disse a ele: o que me chamou a atenção na sua pergunta não foi o gostar, foi o só porque é meu irmão. E ele explicou: mas pastor, para mim, irmão é quem tem afinidade comigo. Não é quem tem a origem biológica que eu tenho. É quem pensa como eu penso, quem gosta do que eu gosto, quem faz o que eu faço. Esse é meu irmão. E eu vi naquele jovem a prova encarnada, tangível, dessa demolição que acontece. Já começou há algumas décadas, tornou-se aguda, e agora, pela força da mídia, em todas as suas expressões, está se tornando popular. Eu conversava com um empresário da igreja, que também é pastor, e ele me dizia: daqui a 30 anos, o que nos choca hoje, e o que para nós é normal, é que vai chocar a juventude daqui a 30 anos. Então nós precisamos saber o que é isso, o que é família, como surge, quem criou, quem imaginou, me permitam usar a palavra, quem inventou esse negócio de família, para que então possamos valorizar, amar, orar, chorar, gemer, interceder, para que as coisas sejam arrumadas. Há um consolo nisso tudo para quem crê, é que o fim não vai ser como eles querem, vai ser como Deus quer. Amém. Mas há uma travessia, há um processo, há uma caminhada. Alguns aqui já me ouviram falar de Titi. Queridos, família, casamento, nada disso é invenção do homem. Isso não é fruto de um caldo cultural. Isso não é produto de uma ideologia. Casamento e família não são sequer produtos de religião. Tudo isso nasce de um diagnóstico feito por Deus. Deus havia criado todas as coisas, estabelecido todas as coisas. Ele mesmo avalia a criação e ele mesmo, afirma a Bíblia, disse que tudo era bom. No entanto, o olhar divino, com a percepção que só ele tem, nota que ainda há algo a ser feito. E é desta observação de Deus, deste olhar de Deus, que nasce o diagnóstico que gera família, que gera casamento, que gera tudo isso. Está em Gênesis capítulo 2 e verso 18. Gênesis, o livro dos princípios, o nome já diz, é o livro dos inícios. E ali está escrito assim: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. É desse diagnóstico que surge família e casamento. Isso já mostra de início que Deus não avaliza a solidão como estilo de vida. Momentos de solidão são úteis. Norberto Bobbio, o filósofo italiano falecido há poucos anos, dizia que a solidão é produtiva, o ócio pode gerar ideias, mas não como estilo de vida. Ainda que mentes brilhantes tenham feito a defesa, gente como Jean Paul Sartre, Alberto Camus, Jastre, o Soren Kierkegaard num primeiro momento, Simone de Beauvoir, que diante da constatação da falência da raça humana para eles, viram na solidão um escape. Tanto que o livro mais conhecido de Sartre é Entre Quatro Paredes, e ali está uma afirmação dele. Ele diz assim: para mim, os outros são o tido como o maior conceito de isolamento da literatura universal. Deus não aprova isso. Por uma razão simples: Deus nos criou para relacionamentos. Primeiro com Ele. É por isso que toda tarde ele vinha bater um papinho com Adão e Eva. É por isso que ele gostava de sair do seu ambiente de glória plena para estar no tempo e no espaço, na relatividade humana, conversando com Adão e Eva. Relacionamentos primeiro com ele, e depois dos relacionamentos, da horizontalidade da vida, a mutualidade da vida. Deus nos criou para o outro. A originalidade do plano de Deus estabelecia que o marido seria o marido mais feliz do mundo, na razão direta da felicidade proporcionada à esposa e vice-versa. Houve um evento que a teologia chama de queda,
pecado que nos arrancou desse eixo de altruísmo para um eixo de egoísmo. E nós passamos a amar primeiro a nós mesmos. E muitas vezes o casamento tem sido um encontro de egoístas. Como já dizia meu velho e saudoso pai, dois bicudos não se beijam. Quando Deus percebe isso, queridos, Deus não é Deus de diagnóstico sem solução. Ele resolve o problema fazendo o quê? Criando a mulher. Muita coisa já foi dita, filmes, musicais, peças teatrais, poemas, literatura, mas eu pessoalmente gosto do que disse Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Referindo-se à criação da mulher, Agostinho disse: Deus não a tirou da cabeça para que não viesse dominar o homem, embora haja. E continua: também não a tirou dos pés para não ser por ele pisada. E no misto de teologia, filosofia e poesia, Agostinho diz: Deus a tirou do lado para ser companheira. Deus a tirou debaixo do braço para ser amparada. E Deus a tirou de perto do coração para ser amada. É aí que surge família. É aí que surge casamento. Um fazendo o outro feliz e ambos sendo felizes. A BBC de Londres, que é um dos maiores complexos de comunicação da Terra, há alguns anos, fez uma pesquisa em todas as línguas, dialetos e idiomas para descobrir qual seria a palavra mais falada no planeta Terra. Alguns opinaram e disseram: deve ser amor. Outros disseram: não, pode ser mãe, afinal mãe está em toda parte. Quando o resultado saiu, foi chocante. A BBC de Londres descobriu que em todos os idiomas, línguas e dialetos do planeta, a palavra mais pronunciada em todas elas é o pronome pessoal eu. E a segunda mais pronunciada, meu. Isso mostra de onde saímos e para onde migramos. De modo que família nasce aí. Quando houve o primeiro, chamemos de casamento, não havia legislação, ordem jurídica, normas. O que mostra que casamento não é patrimônio do Estado. Não havia confissões de fé, teologia, revelações escritas, o que já nos mostra que a Bíblia não é de códigos religiosos, ou melhor, o casamento não pertence a códigos religiosos. O casamento e a família, eles são uma daquelas bênçãos universais de Deus para toda a raça humana, desde que alguns princípios sejam observados. Assim, só convertidos seriam felizes. Mas há princípios no matrimônio que eu conheço pessoas que não são cristãs, que observam e que são felizes no casamento, na família. E é isso que nós precisamos entender um pouquinho hoje à tarde. O que faz um casamento ser casamento, eu estou falando tudo isso partindo da premissa de que a crise do momento é esta. Quem vive gabinete pastoral sabe disso. Quem atende em gabinete sabe o que eu estou dizendo. 90% dos atendimentos são patologias na família, doenças na família. É por isso que o que Deus ensina é um princípio para todo aquele que crê. O que faz casamento ser casamento não é a coreografia, não é a festa, não é a beleza do momento. Eu tenho celebrado casamentos que eu fico extasiado. Recentemente agora começou a era dos drones no casamento. Você está celebrando e eles voando por ali. O que faz casamento ser casamento não é isso. Ele pode acontecer na glamourosa Paris, na sofisticada ilha de Manhattan, ele pode acontecer entre os Zulus da periferia de Durban, na África do Sul, ele pode acontecer na selva amazônica, entre os nativos.
Não é isso que faz casamento ser casamento. O que faz casamento ser casamento chama-se amor. Amém. Sem amor não há casamento. Qual é o problema do amor? Ou da palavra, melhor dizendo, amor? É que ela sofreu um desgaste semântico. Em gramática isso significa um desgaste de conteúdo, de significado. Passou a significar tanto que perdeu o núcleo. Passou a ser tão abrangente que perdeu a essência. Tanto que hoje, se alguém diz eu amo você, você precisa ter cuidado. Tem que ver a origem, as intenções, o feedback, as motivações, onde quer chegar. Porque dizer eu te amo já não diz muito. É por isso que eu recorro ao Novo Testamento para saber o que é amor no casamento e na família. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Não o grego clássico da academia, mas o chamado koiné, popular, da rua, da esquina, do povão. E desta língua neotestamentária há 3 palavras para amor. Em português a gente só tem amor. Para saber que tipo de amor é, tem que adjetivar. Mas na língua grega há 3 palavras para amor. As 3 estão na Bíblia. E as 3 são traduzidas como amor, mas são dimensões diferentes do amor que entrançadas geram o casamento. Para que haja casamento precisa haver as 3, com 2 não resolve. A primeira palavra bíblica neotestamentária para amor é a palavra eros, de onde vem erótico, erotismo, banalizado, prostituído, comercializado, principalmente hoje com a internet, que carrega consigo 321 milhões de sites pornográficos. Vou repetir, para não pensarem que eu errei. 321 milhões de sites pornográficos. Mas é uma dimensão do amor criada por Deus. Por isso diz a Bíblia: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne, não é um só espírito. Não é uma união metafísica, esotérica, espiritual. É uma união de corpos. É uma dimensão do amor criada por Deus. É por isso, talvez que Jesus de Nazaré tenha dito milênios depois, usando outra palavra grega, macários, significa bem-aventurados ou felizes. Ele refere-se ao leito, à cama, e diz: bem-aventurado o leito sem mácula, sem mancha, isto é, onde há verdade, onde não há cinismo, onde o que é. Sem essa dimensão eros, não há casamento nem sua família. É a origem estabelecida por Deus. A segunda palavra grega do Novo Testamento para amor é a palavra filéu ou filii, que significa, sabe o quê? Companheirismo, cumplicidade, sociedade, estar junto. É um ter a certeza de que haja o que houver, o outro está ali. Vá que eu vou. E eu gosto dessa dimensão, porque é nessa dimensão filéu, que é amor de companheiros, que a vida vai acontecendo. Eu gosto muito, queridos, da palavra companheiros. A palavra companheira originalmente significa isso aqui: aquela que come do mesmo pão. Companheiro, aquele que come do mesmo pão. Companheiros comem do mesmo pão. Seja o pão da fartura, da escassez, da saúde, da doença, dos picos gloriosos das vitórias, das provações quentes dos vales. Companheiros comem do mesmo pão. O Dr. Martin Luther King Jr., num sermão imortal para 1 milhão de pessoas no Lincoln Memorial, ele fez a seguinte afirmação:
Companheiros são aqueles que, diante das montanhas do desespero, abrem um túnel de esperança. Vamos juntos. É nessa dimensão de amor, a primeira foi Eros, a segunda é Filéu ou Filii. É nessa dimensão que as virtudes e frutos do Espírito Santo são vividos, tais como bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perdão. Porque olha aqui para mim, sem perdão não há relacionamento que sobreviva. O perdão destrava, oxigena, viabiliza, possibilita, abre caminho. Perdoar é deixar o outro renascer na nossa vida e recurso. Jamais lhe fará o mal que eu fiz a Deus. O que de graça recebeste, de graça dai. O perdão não é justo, não é lógico. O perdão é o início da segunda vida. Reverendo Antônio Elias, que eu citei ontem, meu pai na fé, ele dizia: meu filho, se não conseguir pisar o degrau do perdão, que é o primeiro da vida cristã, esqueça a escada. Você não vai conseguir chegar lá, dizia ele, em termos de vida cristã, obviamente. Então, nessa dimensão, a gente perdoa. Em 2010, eu estive em Jerusalém com o Carmen, com meus filhos. Estou indo agora em novembro. E lá no Jardim de Arimateia, que é uma das versões arqueológicas para o Calvário, enfim, eu estava com eles e olhei para o Monte Calvário e perguntei ao pequeno, está aqui, acho que nem lembra, e disse: você sabe o que aconteceu ali? Sei, pai, você lembra o que aconteceu ali? Sei. Eu digo, ali, o prejuízo que nós causamos foi que não devemos nada. E por que vamos ser cobradores? Foi dali que o Senhor tratou e usou uma palavra grega, tetelestai, que significa está pago, está quitado. A duplicata foi rasgada, o cobrador é um mentiroso. Amém. E a Bíblia diz: vai tudo e faz. Amém. Essa é a dimensão. Companheiros, se perdoam. Eu falo alto por natureza, e um dia eu estava com o Carmen no quarto, e eu falei um pouco mais alto, e Alexandre Filho, que está ali também hoje com 17 anos, devia ter uns 7, 5, entrou no quarto e disse: que discutição é essa? No português dele naquela época. Tomamos um susto, a ficha caiu, nos abraçamos, oramos, nos perdoamos. Alguns anos depois, já em Recife, eu estou há 13 anos em Recife, eu estava na varanda do apartamento, abraçado com Carmen, num momento de afeto, e quando olho por cima do ombro, está ele atrás de Carmen com a boca nas orelhas, e olha para mim e diz: gosto de ver vocês assim. O companheirismo estabelece isso. Quem perdoa, quem ama, não diz: a vida vai te ensinar. Você vai aprender na dor. Porque o amor, ele não vibra com isso, ele regozija-se com a verdade. Mas é nessa dimensão também que a gente aprende a conversar. Porque casamento e família é diálogo, é conversa. É chafariz, ou melhor, Itaipude, com um casal no gabinete, e eles estão monossilábicos: é, sim, não, eu já sei que tem doença. Casamento pressupõe conversa. Talvez por isso Jesus de Nazaré tenha dito: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como ele era judeu, usou todas as características de um tempo judaico, onde o dia termina com o pôr do sol. Ocidentalizando, ele quis dizer o seguinte: não deixa para amanhã, resolve hoje. Não vá dormir sem resolver. Comunicação. Eu fiz um casamento no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, do filho de um general. E quando acabou a cerimônia, vários vieram conversar comigo.
E um daqueles generais de Brasília, cujo nome não lembro, ele me fez a seguinte pergunta. Ele disse: o senhor sabia que na história das guerras não há um só registro de um exército derrotado por falta de munição? Eu disse: não, eu não sabia. E ele continuou: o senhor sabia, ou sabe, que na história das guerras há muitos registros de exércitos vergonhosamente derrotados por falha na comunicação? Eu disse: também não sabia. E ele completou e disse: é por isso que num teatro de guerra, um dos primeiros objetivos nossos é destruir, ou no mínimo inviabilizar as comunicações do inimigo. O silêncio na família é o terreno onde a dúvida brota. Você quer ver dúvidas aparecerem? Institua o silêncio. Porque aí todas as versões inimagináveis vão surgir, e ainda surge o próprio inimigo para adubar o terreno. Eu disse a esse general: muito obrigado, o senhor me deu uma lição muito grande. Conversar. Não gostei, achei errado, não entendi. Me explica. Isso com filhos, com mulher, com marido. E é nessa dimensão de companheirismo que a gente aprende a priorizar. Sabe por quê? Porque a vida é feita de escolhas, a gente escolhe todo dia. São tantas escolhas que a gente nem lembra. Mas escolhas são consequentes. Você pode escolher plantar banana a vida inteira, não é pecado. Agora precisa ter consciência de que só vai comer banana. Não há milagre que faça você plantar banana e colher mamão. Não há milagre que faça você plantar mamão e colher uva. É um direito seu plantar mamão a vida inteira, tendo a consciência de que vai colher só mamão. E assim escolhemos todos os dias. Como a vida é feita de escolhas, a gente precisa aprender a priorizar o que é que eu quero. Não é que outras escolhas. Dizem que um casal saiu de casa para uma festa e o marido, e saíram atrasados, o que não é novidade. Atraso o casal não é novidade. Se eu fosse somar as horas de atraso que as noivas lhe deram e transformasse isso em 1 centavo cada atraso, eu era milionário. Porque em 43 anos só 5 chegaram na hora. De modo que quando elas começam: olha, o senhor fique tranquilo que eu vou chegar na hora. O casal saiu atrasado e o marido bravo, temperamento explosivo, pavio curto, começou a... E a esposa, coitadinha, resolveu ficar calada. Ele disse: aqui se eu falar, vai ter guerra. E ele rugindo. Chega perto da festa e dirigindo, entra à direita, e ela então percebe que ele errou, que era para a esquerda. Tremendo, tímida, abre a boca e, com a voz fraquinha, diz: meu filho, era para a esquerda, você entrou errado. Ele explode. Mas pouco à frente percebe que ela estava certa, ele errou. Aí cala-se. Quando abre a boca, é para tentar transferir a culpa, porque isso vem do Éden. Adão, o que foi isso? Foi a mulher. O que foi isso? Foi a serpente. Essa não tinha mais para quem transferir. E ele então tentou transferir, que a gente vive a ilusão maligna de que transferindo culpa resolve o problema. A única transferência de culpa que resolve é a culpa transferida para Jesus de Nazaré, Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Depois ele calou-se, ela, coitadinha, reuniu toda a coragem que tinha, porque ele fez a seguinte pergunta: se você tinha tanta certeza, estava tão convencida, por que não teimou? Por que não insistiu? E ela reuniu as últimas energias, olhou para ele e disse aquilo:
resolvi na minha vida que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu já vi muitos relacionamentos em crise pelo orgulho da razão. Priorize a felicidade. A razão vem por gravidade. E se a razão não chegar, problema dela. É melhor ser feliz do que ter razão. Isso com filho, com esposa, com esposo. Aplicável a todas as dimensões da família. E finalmente a última palavra bíblica, grega, para amor, é a palavra ágape ou agapau, que é um que não brota da natureza caída. Esse amor só existe em nós quando é derramado pelo Espírito Santo de Deus. A respeito desse amor, o apóstolo Paulo, que era um dos grandes homens de intelecto na sua época, segundo a história universal, formado por 4 grandes universidades, pós-graduado aos pés de Gamaliel, invejado, desejado pelo mundo grego, foi justamente para uma comunidade cristã na Grécia, em Corinto, que ele escreveu o texto que é tido como o mais belo de toda a literatura universal sobre o amor. Onde ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu profetize, prediga, antecipe tudo o que vai acontecer e conheça todos os segredos do universo, sem amor, de nada valerá. Ainda que eu aliene os meus bens e dê tudo aos pobres, ou ofereça o meu próprio corpo para ser holocausto em praça pública, sem amor, queridos, é coreografia, é imagem, é performance, é show. E ele começa a falar desse amor e diz que esse amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não há em ciúmes, não se ensoberbece, não vibra com injustiça, regozija-se com a verdade, coroa dizendo: esse amor, este ágape, jamais acaba. Quando essas 3 dimensões do amor, eros, filéu e ágape, se entrelaçam, aconteceu o casamento. É como aquele banquinho de 3 pernas que a Paraíba conhece bem, aquele tamboretezinho de 3 pernas. Se você tirar um, basta tirar uma, não fica em pé. Então, quando essas 3 dimensões do amor formam uma trança, o noivo, a primeira trança é você. Salomão disse: o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. E eu digo a eles: você hoje vai sair daqui como referência de uma família, como líder de uma família. Você será ouvido, mas será muito mais observado, porque elas, as mulheres, veem como ninguém. E eu disse: você quer ver a sua autoridade se tornar sadia a cada dia? Seja o que você fala e fale o que você é. Qual é o drama da sociedade hoje? Que a gente convive com as pessoas que não são o que parecem, nem parecem o que são. Não são o que falam, nem falam o que são. Já houve senhoras que foram ao meu gabinete e disseram: é outro. O que eu amei era outro. Ou eu mudei, ou ele mudou, alguma coisa aconteceu, mas é outro homem. A convivência desmontou o jogo de aparência. Então, eu digo aos noivos: seja você o que é. O menino entrou no meu gabinete, menino não, 16 anos por aí, olhou para mim e disse: eu preciso falar com o senhor. Eu digo: olha, eu estou muito ocupado, eu preciso sair. Não, mas eu preciso, meu filho, eu estou ocupado. Fiquei em pé para ver se ele conseguia entender, não teve jeito, uma teimosia típica da idade. Ele disse: mas é urgente. Aí eu digo: eu vou dizer, qual é o problema? Diga rápido que eu vou tentar ajudar. Aí ele olha para mim com a maior ingenuidade e diz assim: é que eu estou apaixonado por uma moça e queria que o senhor me desse dicas para conquistá-la. Eu pensei que já tinha visto de tudo em gabinete pastoral. Eu olhei para ele e disse: meu filho, olha, deixa eu dizer uma coisa. As minhas dicas estão com prazo de validade vencido. As últimas que eu vi usei para dona Carmen, que é minha esposa. Mas vou lhe dar uma aí, os olhos brilhados. O senhor vai lhe dizer, eu digo: uma. Qual é?
Eu disse, seja o que você é. A adolescente disse, mas se eu for o que eu sou, ela não me quer. Eu disse, é melhor. Porque se você viver de aparência, no dia que o striptease acontecer da alma, você vai se sentir na rua, na Avenida Conde da Boa Vista do Recife, ao meio-dia, nu. E olhei para ele e disse, me faça um favor, não tire essa menina para dançar no baile da vida mascarada, porque no meio da festa, meu amigo, sua máscara vai cair e você vai morrer de vergonha. Então, nós temos que ver isso. Eu digo às noivas, eu digo, olha, vocês são a segunda trança, a segunda corda da trança. Para vocês a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica o seu lar, não é a casa, é o lar. Esse ente aparentemente abstrato, mas de concretude tremenda. Mas a tola, a fútil, a que normatiza a vida por Marie Claire, Vogue, esta, diz a Bíblia, com suas próprias mãos o destrói. Eu digo a elas, o Dr. Peter Marshall foi capelão do Senado norte-americano, era um escocês, mas foi capelão do Senado norte-americano, nos anos 1950, casado com uma mulher extraordinária, escreveu um livro sobre ele, que Hollywood transformou num filme tremendo nos anos 60, 70. Para todo sempre era o título do filme. Ele foi aquele que, ao sair de casa infartado para a morte, segurou a mão de Catherine, sua esposa, olhou nos olhos e disse, nós nos encontraremos ao amanhecer do novo. E ele fez um sermão que eternizou-se no Senado, dirigido às mães americanas, e o título foi Guardiães das Fontes. E ele apelou para as mães americanas que cuidassem da fonte chamada lar, da nascente, porque a lógica do sermão dele era a seguinte: se a nascente for mantida limpa, a probabilidade do leito do rio ser limpo é muito maior. Eu digo às noivas, diante de uma mídia suja, avassaladoramente corrompida, que detona princípios, que inverte valores, sejam vocês estas lioas que defendem com a própria vida a integridade da sua vida. E a terceira dobra que forma a trança, tem nome, é Jesus de Nazaré. Amém. Quando esta trança é formada por essas três correntes, ela torna-se praticamente inquebrantável. E no futuro, as pessoas olharão para trás e dirão, valeu a pena. Isso exime problema? Não. A Bíblia não ilude cristãos. O Senhor Jesus não é vacina contra problemas. Ao contrário, como diz o meu amigo Guilherme Kerr, paz não é ausência de guerra, é ter paz no meio da guerra. A Bíblia diz que Deus falou a Jó no olho do furacão. Então, é isso que gera família que está aí, queridos. Uma mídia tentando destruir. Nunca a família correu tantos riscos. E nós somos um povo que crê no que Deus construiu. Crê na família. Crê que ela é núcleo. Crê que ela é fruto da própria família eterna. Porque só há pai porque há filho. Só há filho porque há pai. E há Espírito Santo, que é uma família. E Deus ama tanto a família que o apóstolo Paulo diz que ele projetou para a eternidade toda a imagem e semelhança do primeiro, do primogênito, que é Jesus de Nazaré. No Éden, ele quis relacionamentos. Hoje, ele quer relacionamentos. E na eternidade, ele terá relacionamentos. Amém. Por isso que nós precisamos cuidar. Resolvi falar sobre isso porque vocês, se não todos, mas quase todos, são cabeças de família. Homens de coragem, têm coragem de ser o que Deus pôs vocês para ser. Não com machismo, com imposição, com grosseria, mas com exemplo. Com a força do exemplo. Eu tenho dito que hoje há muito sexo e pouco afeto.
O afeto é fundamental. O que se chamava na minha infância aqui na Paraíba de cafundé é fundamental para que haja saúde na família. É isso que o diabo quer destruir. São esses valores que estão sendo invertidos. Eu já fui contestado depois de um culto por uma líder social que estava na igreja, dizendo: o senhor precisa rever seu conceito de família, está ultrapassado. E aí já é outro assunto. Não existe problemas. Eu sou paraibano e Carmen, minha mulher, é gaúcha. Eu brinco, digo que a gente tem pelo menos 2 conflitos para serem administrados. O primeiro é térmica, porque ela nasceu numa cidade que talvez seja mais fria do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, fronteira com a Argentina, que é fria, mas sente frio em Recife. Quando eu botei um ventilador no quarto, já foi uma vitória. Depois, um ar-condicionado, ela disse: o controle fica comigo. Já durmo em 22, é uma bênção. Vou brigar por causa disso? Eu gosto de frio. Quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, morei quase 9 anos, eu fui com medo do frio, me apavorei com o calor. Eu sou aquele nordestino paraibano que gosta de frio. Ela é uma gaúcha que gosta de calor, sente frio em Recife. O outro conflito é culinário, gastronômico. Porque eu, como bom paraibano, gosto de comida quente e pesada. Puxada, mão de vaca, pirão. E ela, se dependesse dela, era só mato. E sem tempero, porque ela disse que o tempero tira o gosto do mato. Agora eu vou brigar por causa disso? Não. Então, o casamento pressupõe isso, família pressupõe renúncia, engolir em seco, eu, ela, os filhos, para que a convivência. Meu amigo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: Alexandre, casamento são 2 pessoas que resolvem andar juntas, cada uma trazendo uma mala cheia de quinquilharia. Cada um com sua história, com suas manias, com suas doenças, com seus hábitos. E de repente resolvem viver juntos. Casamento é isso. É daí que surge a família. E olha aqui, nada prepara um filho melhor para a vida do que uma boa família. Nada. Universidade, ciências no exterior, tudo isso é bom. Mas o que vai realmente fortificá-los é uma família sábia. O Dr. Carlos Alberto Figueiredo, que é aqui de João Pessoa, médico e pastor, meu amigo de adolescência, conversando comigo alguns meses atrás, Beto disse: olha, eu estava operando, tremendo de um cirurgião. Eu estava operando quando recebi a notícia que papai havia morrido. Pedi socorro a um colega e me levaram até o lugar onde o corpo de meu pai estava. E ele me disse: Alexandre, quando eu cheguei na porta e olhei e vi um caixão, vi meu pai morto. Eu, médico, há 30 anos, cirurgião, professor nas universidades, parei, olhei para o corpo de meu pai e disse: foi-se o maior porto seguro da minha vida. E ele disse a mim: sabe por quê? Porque eu sabia que ali, naquele velhinho, eu teria, no mínimo, para sempre, uma cama para dormir e um prato para comer. É isso que o diabo quer destruir. Para que um filho no mar revolto da vida olhe para um lado e para o outro e não tenha essa estrutura abençoada. Que Deus abençoe vocês, queridos. Amém. E que o homem de coragem seja um homem de coragem para crer nesse projeto de Deus. Seja um homem de coragem para enfrentar uma mídia imunda. Seja um homem de coragem para responder sem raiva e sem ranço
a verdade eterna do Evangelho. Amém. Seja um homem de coragem, não para discussão, não para partidarismo, não para briga, mas para encarnar, nesse aspecto também, a verdade do Evangelho. Que a sua esposa possa olhar para você e dizer: ele come o mesmo pão que eu como. No que o der, eu tenho um muro. Levaram para conversar comigo um dos homens mais ricos desse país, eu não posso dizer o nome. Biliardário. Quando os filhos começaram a criar, com 14 suítes, para os filhos e para os amigos. Mas não cuidou materialmente. A esposa o traiu, foi embora para a Europa, ele tornou-se um homicida. Todos os projetos para a família despencaram. Ele disse a mim em lágrimas: trocaria tudo que eu tenho por um pouquinho de paz e espírito. Há muita gente com tesouros, invejando tesouros que não são realidade. Agora olha aqui para mim. Como eu disse ontem à noite pregando, Deus não desiste. Não há nada perdido. Quero encerrar contando uma história verídica para vocês verem como Deus é bom. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, hoje pastor da Assembleia de Deus em Caxias do Sul, Daniel, grande cantor, tenor maravilhoso. Foi convidado pelo governo de Israel para cantar, mas impuseram uma condição para ele não falar em Jesus. Ele disse: não vou. Antes da conversão, menino, jovem como qualquer um, encantado com tudo. O pai chegou a ser presidente das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, um homem de Deus, um santo homem de Deus. E Daniel caiu no mundo. E os gaúchos, eu morei lá, minha mulher é gaúcha, eles são muito místicos. Os alemães, que têm fama de frio, são esotéricos ao extremo. Se quer ver gente supersticiosa, é alemão. E de vez em quando, nos shoppings de Porto Alegre, feiticeiros montam, pai de santo, enfim, barracas para atendimento e se formam filas enormes. E esse menino, filho do pastor, entrou na fila. Foi. Ninguém sabia quem era, anônimo, feiticeiro de fora também. Quando ele entrou na tenda, o feiticeiro olhou para ele e disse: com você não faço nada, já tem sangue sobre a sua vida. Ele começou a soluçar, correu para casa. Quando entrou em casa, o pai estava de joelho numa cadeira, orando por ele. Hoje é pastor da Assembleia de Deus de Caxias do Sul. Amém. Glória a Deus. Portanto, creio. Apostem todas as fichas, porque Deus pode. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.